Graça e paz, irmãos. Pois dessa ficou até mais nervoso, né? Essa apresentação, glória a Deus, que o Senhor possa nos abençoar esta noite. Vamos orar, para passarmos para a meditação da palavra de Deus. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, diante da Tua presença, louvando o Teu santo nome, Pai. Um privilégio, Senhor Deus, para nós podermos, Senhor, cultuar a Ti, ó Deus. Quantos homens, ó Deus, estão neste mundo, distantes deste privilégio que nós temos, ó Pai. E nós não queremos, Senhor Deus, ser negligentes com tamanho privilégio, Pai, que é poder adorar ao Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito que o Senhor nos deixa, ó Pai. Que o Senhor possa ungir as nossas mãos, os nossos corações, a nossa mente, ó Deus, para Te adorar e Te servir como o Senhor merece, ó Pai. Seja com cada um que está aqui esta noite, esteja com essa palavra, ó Pai, que vamos meditar, que possa encontrar, ó Deus, lugar em nossos corações, ó Pai. Que os nossos corações não sejam, ó Deus, aquele terreno em que o Teu Filho amado Jesus Cristo disse que a semente, ó Deus, não pôde ser cultivada e crescer, ó Deus, e dar frutos de 100 por 1, ó Deus, porque não era uma terra boa, ó Pai. Mas que os nossos corações sejam trabalhados pelo Teu Santo Espírito, que os nossos corações sejam regados e arados pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu Espírito Santo, para receber da boa semente, Deus, e fazer crescer, ó Deus, frutos, ó Pai, que vai resultar em glória ao Teu santo nome, ó Pai. Sabemos que naquela parábola, ó Deus, o problema não estava na semente, mas o problema estava no terreno, ó Pai. E os nossos corações, ó Deus, nossos corações não sejam, ó Deus, esse terreno, ó Pai, que vai matar a semente que o Senhor irá colocar em nossos corações, mas que seja um terreno, ó Pai, que vai receber a Tua boa palavra, ó Deus, e dar frutos para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Seja comigo, que eu possa falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, e que os nossos ouvidos e as nossas mentes, ó Pai, possam estar atentas à Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia em Rute, capítulo 2, verso 2. Nós vamos apenas ler este versículo e meditar na palavra de Deus. Nós hoje iremos falar a respeito desta disciplina espiritual que é a meditação. A meditação, ela é uma disciplina espiritual que fortalece as nossas vidas, que fortalece o nosso coração e o nosso espírito, e é por meio desse verso que nós vamos falar hoje sobre a meditação. Rute capítulo 2, verso 2 diz assim: E Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Amém? Apenas esse verso. E Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. O cristão, muitas vezes, ele pode se encontrar abatido e perturbado em sua vida e em sua caminhada cristã. A partir do momento que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito Santo, somos inseridos em uma nova realidade, somos feitos filhos de Deus e filhas de Deus, e com isso, com essa nova realidade, nós sofremos por causa do pecado, nós sofremos por causa das tentações. Como disse Paulo, nós temos lutas por fora e temores por dentro, e com toda essa pressão, o cristão, o filho de Deus, ele muitas vezes pode se encontrar abatido, desanimado e perturbado em sua vida. E Rute, ela estava assim. Rute, como nós sabemos a sua história, ela passou por momentos difíceis em sua vida. Ela foi para um país distante, para fugir da fome, e fugindo da fome, ela encontrou a morte porque o seu marido morreu, o seu genro, o seu sogro morreu, o esposo de Noemi. E também sabemos que a sua cunhada também ficou viúva, e diante desse cenário, Rute ainda fica ao lado de Noemi, mesmo diante de uma situação assim tão difícil. E nesse momento da história eram apenas as duas, numa nação ali que estava entregue ao caos, que estava entregue à total depravação moral e espiritual, o povo de Israel ali já não adorava mais a Deus. Sabemos a história dos juízes, que Deus levantava um juiz, o povo se arrependia, depois voltava ao pecado, e assim ia a história daquele povo. E
nessa situação, né, Ruth ela poderia se encontrar desolada, sem esperança, ficar se lamentando ou murmurando contra Deus. Mas Ruth, né, nesse único verso que nós lemos, ela tem uma atitude e uma decisão admirável de coragem, de resiliência, né? Ela se levanta e vai até os campos colher espigas para o seu sustento e de sua sogra. E ela toma essa atitude, né, porque Deus, em Levítico 19, do 9 ao 10, dá uma ordem ao povo, que é a seguinte, lá em Levítico 19, do 9 ao 10. Quando você fizer a colheita da sua terra, deixe de colher nos cantos dos terrenos cultivados e não ajunte espigas que caírem da sua colheita. Não faça a segunda colheita da sua vinha, nem apanhe as uvas que caírem no chão. Elas são para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ruth, então, sabendo dessa ordem, ela toma uma decisão para ir atrás daqueles que vinham colhendo, para juntar aquelas espigas que o povo, porventura, deixava cair, porventura, deixava na beira do caminho. Então, Ruth se levanta e ela toma essa admirável atitude de ir colher para ela e para sua sogra. E essa atitude deve ser imitada a todos os crentes, a todos os filhos de Deus. Quando nós devemos colher, é no campo da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus é um campo, e neste campo há espigas de promessas para os seus filhos. Promessas que Ele fez a nós. E hoje, eu vou convidá-los a colher as espigas que há na palavra de Deus, essas promessas que Deus deixou ao seu povo para sustentá-lo nesses momentos em que a sua alma estiver abatida, estiver triste, estiver desanimada. Para quando você possuir um fardo de espigas das promessas de Deus, a sua alma possa encontrar paz, a sua alma possa encontrar descanso naquilo que Deus disse ao seu povo. Que possamos fazer como Ruth, nos levantar essa noite e pela leitura bíblica, pela oração, pela meditação, nós possamos colher as espigas das promessas de Deus e alimentar a nossa alma. Porque no campo de Jesus há uma abundância de promessas preciosas para nós que podem satisfazer as nossas almas, que pode satisfazer a alma de todo crente, que pode alegrar a sua alma, que pode trazer descanso e alívio ao seu coração abatido. Por meio da meditação nas promessas de Deus, nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Lá em Salmos 119:15, o salmista diz: meditarei em teus preceitos. E Paulo orienta a Timóteo: medite nestas coisas, lá em 1 Timóteo 4:15. E meditar é o ruminar, as verdades, as promessas de Deus que ouvimos e lemos por meio da palavra. No Antigo Testamento, um animal que não ruminava a comida era um animal considerado impuro. E da mesma forma, um crente que não rumina a palavra de Deus, aquilo que ele ouve acerca de Deus, ele está perdendo todo o nutriente da palavra de Deus que pode dar vida ao seu coração, que pode dar esperança à sua alma. A meditação, ela é o regar da semente, é o que faz brotar o fruto da graça, da paz e do amor nos seus corações. E o que é a meditação, então? Meditação é o ato de retirar-se através de um pensamento sério e solene sobre Deus, para que o coração ele possa ser elevado até ter afeições celestiais, afeições santas. Meditar significa recordar e reunir pensamentos com intensidade. A meditação ela não é um esforço superficial para ter alguns pensamentos religiosos, mas é uma atitude profunda para que os pensamentos sejam elevados a Deus. Na meditação, o coração ele deve se fixar em Deus, os pensamentos devem estar focados em Deus. É um esforço conjunto, mas infelizmente é algo antinatural para nós, Nós podemos passar o dia pensando em coisas deste mundo, pensando em nossos relacionamentos, em nossa carreira, em como ganhar mais dinheiro, mas dedicaremos pouco ou quase nada do nosso tempo à meditação, a essa disciplina espiritual que é tão importante a todos nós. Por isso nós devemos dedicar a prática da meditação.
A memória do homem, né, ela é como um baú para guardar a verdade. E a meditação é o paladar para saborear e alimentar-se dessa verdade. A memória é a arca da aliança que pode esconder o maná de Deus, mas a meditação, ela é como o povo de Israel que come deste maná, que desfruta do maná de Deus. A meditação, ela eleva a alma do crente a um estado de plenitude. Ela aquece o coração congelado e faz derreter em lágrimas de amor por Deus. Ela acalma o coração temeroso. A meditação fortalece a fé e renova a esperança de todo crente que pratica essa disciplina. É por isso que a meditação ela é tão importante. A meditação, portanto, não é apenas uma prática opcional, um exercício espiritual para momentos de tranquilidade, mas um mandamento divino que exige nossa atenção e devoção. Deus, em sua sabedoria, nos instrui a meditar em sua palavra, não apenas para adquirir entendimento, mas para que a prática molde nosso caráter, guie as nossas ações e fortaleça a nossa fé. Através da meditação contínua da palavra, somos capacitados a viver de acordo com a vontade, a discernir o que é esperar em nosso caminho. Assim, obedecer ao mandamento da meditação é uma forma de expressar nossa submissão a Deus e permitir que sua verdade transforme profundamente as nossas vidas. Então, sobre o que nós podemos meditar, Aqui dei um panorama sobre a meditação, de como é rica essa disciplina em nossas vidas, mas em que nós podemos meditar, Como nós podemos ir ao campo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, e colher dessas espigas que Deus deixou para nós. Veja essa espiga lá em Isaías 42:3. Isaías 42:3 diz assim: não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Uma cante fraca, sem nenhuma utilidade, quebrada pelo tempo, pelas pessoas que ali passavam, pelo caminho, mas Jesus, ele não esmaga a cana quebrada. Amém? Você pode ter sido esmagado pelo pecado, esmagado pelas circunstâncias, mas Jesus, ele não esmagará você. Jesus, ele pode restaurar a sua vida. Por essa espiga pode fortalecer o seu coração através da meditação. Você pode estar hoje como um pavio que fumega, um pavio que está praticamente apagando, sem nenhuma esperança, sem nenhum calor, sem nenhuma luz. Mas Jesus, ele não apagará o pavio que fumega. Ele, pelo seu sopro divino, pelo seu sopro de misericórdia, ele pode dar vida a você, pode trazer luz ao seu coração, pode trazer esperança à sua alma. Ele não apagará o pavio que fumega, mas soprará seu doce fôlego de vida e misericórdia e compaixão sobre você, até que sua chama se acenda e seu coração seja restaurado. Amém? Essa espiga apanhada no campo do nosso Senhor serve para você essa noite. Você apanharia outra espiga? Vamos ver outra espiga, outra promessa de Deus, lá em Mateus 11:28, muito conhecido. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? Que palavras afáveis, que pela meditação podem aliviar o coração pesado e o espírito angustiado de todo crente. Seu coração, ele é delicado, ele é frágil, como a cana que está quebrada. Por isso, o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala de maneira compassiva conosco. Ele diz: venha a mim e eu darei descanso. Você deixará de obedecê-lo e ir a ele por meio da meditação? Depois dessas palavras, Jesus, ele promete descanso imediato a você. Ele promete descanso pessoal, descanso infalível a todos que vão até ele pela fé. Será que nós negligenciaríamos este convite tão doce que nosso Senhor faz a nós? Será que nós procuraríamos alívio e descanso em qualquer outra coisa que não seja no nosso Senhor Jesus Cristo? Algo neste mundo pode nos dar paz que não seja o nosso Senhor Jesus? Que pela meditação nós possamos ir a Cristo e receber descanso. Outra espiga para nós, Isaías 41:13-14. Isaías 41:13-14. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ó vermezinho de Jacó,
povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Jesus está dizendo para você, não tema, com essa espiga na mão e no seu coração, como podemos sentir temor e desesperança em nossas vidas, com essa certeza tão maravilhosa, está conosco todos os dias. Será que nós teremos medo? Mesmo nós sendo pequenos e insignificantes, né? Como o próprio Deus diz aqui, vermezinho de Jacó, ele diz, eu te seguro pela mão direita, eu estou contigo. Pela meditação que nós possamos descansar nesse verso, sabendo que Deus está conosco todos os dias, pronto para nos ajudar. Não precisamos temer, pois o Santo de Israel está conosco, o nosso Redentor é quem nos sustenta. Por meio dessa meditação, esses versos podem nos encher de confiança e paz todos os dias das nossas vidas, amém? E há outros 10.000 espigas dessa no campo do nosso Senhor. Lá em Isaías 44, 22 diz, desfaço as tuas transgressões como a neve e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 1,18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhas como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Que promessa maravilhosa. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, Deus os tornará brancos como a neve. Ele nos purificará, Ele nos usará vestes novas. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Há promessas na palavra de Deus, há espigas do campo do nosso Senhor Jesus Cristo, suficientes para alimentar e trazer paz a todo o coração aflito. Há promessas de Deus para você essa noite, que está com o coração perturbado, com a alma inquieta, com o espírito intranquilo. Há promessas de Deus que podem trazer descanso à sua alma, trazer alívio e trazer esperança. Basta você ir até elas pela fé, pela meditação e receber descanso do nosso Deus. Amém? E nós também podemos meditar sobre os atributos de Deus, que são infinitos. Os atributos de Deus são os raios que pelos quais a natureza divina brilha sobre nós. E podemos citar alguns, né? São muitos, mas nós podemos meditar sobre a onisciência de Deus. Os olhos de Deus estão continuamente sobre nós. Ele tem uma janela aberta para a nossa consciência. Nossos pensamentos e extensões estão expostos diante dele. Deus pode falar todas as palavras que falamos em nossos quartos, no nosso culto, quando achamos que ninguém está vendo. Deus pode falar tudo o que nós dizemos em oculto. Deus é descrito, né, possuindo 7 olhos, mostrando a sua onisciência. E meditar sobre a onisciência de Deus fará o homem ter temor a Deus, fará o homem ter reverência diante de Deus. Será como um freio que nos impede a pecar quando nós meditamos a respeito da onisciência de Deus. O ladrão roubaria enquanto o juiz o estiver observando? Jó disse em 31:4, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Meditar na onisciência de Deus será um bom meio para tornar um coração sincero. Deus, ele tem uma janela para cada coração, ele tem uma janela para a nossa alma. E se eu abrigar pensamentos orgulhosos, maliciosos, se eu buscar os meus próprios interesses em mais do que os interesses de Cristo, ele está vendo, ele está observando a tudo isso. E meditar sobre a onisciência de Deus fará o homem ter temor. Meditar na onisciência divina tornará o cristão mais sério, tanto em suas ações quanto em seus objetivos. Só um tolo ousaria ser um hipócrita diante de Deus, porque ele tudo vê. Não tem como nós nos escondermos do nosso Deus. O segundo atributo que nós podemos meditar de Deus esta noite é a sua santidade. Santidade é a glória de Deus, como está em Êxodo 15:11. Deus é glorificado em santidade. Deus, ele é o exemplo e o padrão de santidade. A santidade de Deus está unida a ele, como o calor está unido a fogo. Você não pode, desassociar o calor do fogo.
Da mesma forma, você não pode desassociar a santidade de Deus. A santidade de Deus leva o seu coração a se opor a qualquer tipo de pecado, sendo totalmente oposto, né, à sua essência. Abacuque do 1 ao 13 vai dizer: Tu és puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar. A meditação na santidade de Deus levará o homem a ser transformado à sua imagem e semelhança. No céu não haverá pessoas, no céu haverá somente pessoas semelhantes a Ele, semelhante a seu único Filho. E meditar na santidade de Deus nos transformará cada dia mais semelhante a Ele, amém? Jesus mesmo disse, né? Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. Sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. Santidade, né, não é uma opção para quem quer ser mais espiritual ou menos espiritual. Santidade é o padrão de Deus e santidade é o que Deus espera de todos nós. Enquanto estivermos, através da meditação, olhando para o brilho da santidade que irradia de Deus, nos tornaremos semelhante a Ele e seremos santos como Ele é. Amém? Podemos também meditar sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma disposição inata de Deus para fazer o bem. Assim como o sol brilha de maneira natural, a santidade é inata ao próprio Deus. Como diz Salmo 86:5. Tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos que te invocam. A misericórdia de Deus, ela é tão doce que adoça todos os outros atributos dele. A santidade e a justiça seriam terríveis a nós se não fosse a misericórdia de Deus. Se Deus não fosse misericordioso, a sua santidade e a sua justiça seria para nós terrível, mas por causa da sua misericórdia, a santidade e a justiça de Deus é para nós doce. E quando Moisés, né, pede para ver Deus, ver quem Ele é, lá em Êxodo 33:17, Deus diz assim a ele: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo que te mostre a tua glória, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Amém? Muitos podem dizer que Deus do Antigo Testamento é um Deus duro, um Deus sanguinário, um Deus de ira e violência, mas quando Moisés pede para ver Deus, Deus o esconde na rocha, como nós sabemos, e o que passa diante de Moisés ali é toda a bondade e a misericórdia de Deus. Não foi sua ira, não foi sua justiça, não foi o seu fogo consumidor, mas foi sua bondade, foi sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela está sempre pronta para nos abençoar, porque quão tardio é o nosso Deus para se irar. Nós estamos há 2000 anos desde que Jesus subiu ao céu e prometeu que voltaria, e todos esses anos são concedidos pela misericórdia de Deus em dar ao homem dias e mais dias para que ele se arrependa, para que ele volte para o Senhor, para que ele abandone o seu pecado e volte o seu coração para Deus. Todos os dias, como nós ouvimos Jeremias dizer, né, são concedidos pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias sobre nós, sobre pessoas más, sobre pessoas que desonram a Deus e que profanam o seu nome, pessoas que poderiam estar no inferno, mas a misericórdia de Deus continua a dar oportunidade, mais oportunidade para que eles se arrependam. Amém? Quantas flechas de aviso, né, Deus disparou sobre Jerusalém até disparar a sua última flecha de destruição. Quando eu estava montando, né, a pregação, o comentarista disse que Deus demorou mais tempo para destruir Jericó, foi Jericó, né, das montanhas lá, do que para para criar o universo e o mundo, né? Para criar o universo, Deus demorou 6 dias, mas para destruir Jericó, ele demorou 7 dias, porque Deus é longânimo em perdoar, Deus é longânimo em proporcionar ao homem oportunidades para se arrepender e para voltar a Ele.
e todos os dias são avisos de Deus para que nós possamos voltar a Ele. A justiça de Deus vai a pé, né? Mas a sua misericórdia tem asas, ela sempre vai à frente para nos perdoar. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus disse a Adão, né? Se você comer desse fruto, certamente você morrerá. E Adão come, como nós sabemos, Adão e Eva comem do fruto, e eles se escondem porque eles estavam com medo de Deus, mas o que nós esperaríamos, né, quando Deus viesse confrontá-lo, né? Nós esperaríamos que Deus viesse de maneira poderosa, né? De maneira rápida para destruir o pecador, para destruir aquele que desobedeceu, para condenar a Adão e Eva, porque era isso que eles mereciam, né? Eles desobedeceram a Deus. Mas como Deus vem andando, Deus vem com paciência, Deus vem com amor e pergunta: Adão, onde você está? Deus, ele não veio nas asas dos anjos, né, com toda a sua ira e com todo o seu fulgor para destruir o pecador, mas ele veio andando lentamente, concedendo oportunidade para que Adão se arrependesse. E quando ele confronta Adão, ele diz: Adão, onde você está? Com uma voz mansa, com uma voz humilde, dando a oportunidade para que ele se arrependesse. O próprio Deus disse, né, lá em Êxodo 34, 6 e 7, é o mesmo relato, né, de quando Moisés pede para ver o Senhor, e diz assim, Êxodo 34, do 6 ao 7, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deus, ele pode castigar o homem, né? Mas como nós vimos, até a 3ª e 4ª geração. Mas a misericórdia de Deus é para 1000 gerações. A misericórdia dele é estendida por muitas gerações. A misericórdia de Deus será, né, como uma boia para quem está em alto mar. E essa boia irá impedir que o cristão se afogue em desespero, por mais que estejamos debaixo, né, de nuvens de aflições, debaixo de nuvens de angústia, os raios de misericórdia do Senhor irão ultrapassar todas elas, trazendo alegria às nossas vidas. Amém? Deus, ele é uma cidade de refúgio para a qual nós podemos correr e encontrar segurança, porque o próprio Paulo diz: Ele é o Pai das misericórdias, Ele está pronto a conceder misericórdia a todo aquele que se refugia nele. Amém? A misericórdia é demonstrada até mesmo para o pior pecador. Ela não apenas vem trazendo salvação em suas mãos, mas traz a cura. E a meditação da misericórdia de Deus levará um pecador a se derreter em lágrimas. Quando nós olhamos com tamanha misericórdia Deus exerceu a todos nós, principalmente ali na cruz, crucificando o seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar, os nossos corações devem se derreter em lágrimas de gratidão. Certa vez, uma pessoa, ao ler um perdão enviado pelo rei, caiu em choro e irrompeu nessas palavras: um perdão fez o que a morte não poderia fazer, fez o meu coração se arrepender. A morte. Epa. Som. 1, 2. Ainda bem que na live pode cortar, né? Aqui é ao vivo mesmo, irmãos. A meditação na misericórdia de Deus deve levar um pecador a se derreter em lágrimas. Deve fazer com que o coração seja contrido em ver tamanha misericórdia que Deus exerceu a todos nós, né? Então, por isso que nós devemos meditar nos atributos de Deus, meditar em tudo aquilo que Deus prometeu a nós, tudo aquilo que Ele deixou para nós em Sua palavra. A meditação, ela vai trazer paz ao coração do homem, trazer paz e descanso a toda alma aflita. A meditação em tudo que Deus é
vai fazer com que o homem encontre descanso e paz em Deus. Amém? A Escritura é essa carta de amor que Deus deixou para nós. E em nossa leitura diária nós não passar, né, de maneira apressada pela leitura bíblica, pela oração, mas devemos, de maneira dedicada e integralmente, meditar em tudo aquilo que Deus deixou para nós, o amor pela palavra. O médico daria um remédio ao seu paciente, né? Será que ele pensa sobre o remédio, que ele use o remédio e se beneficie de tudo aquilo, né, que há no remédio? Da mesma forma, né, Deus deixou a sua palavra como remédio para as nossas almas. Temos usufruir de todo este remédio que há na palavra de Deus. Deus, ele preservou a sua escritura durante muitos anos e ele protegeu, ele guardou, ele enviou seus servos para comunicar a sua palavra e preservou há muitos anos essa escritura para que chegasse até nós, e nós devemos todos os dias meditar na palavra dele, desfrutar de tudo aquilo que Deus deixou para nós. Um cristão sem a meditação, né, é como um soldado sem armas, ou como um artesão sem ferramentas. Sem a meditação, as verdades de Deus não serão retidas por nós. O coração é duro e a memória é fraca, portanto, sem a meditação, tudo será esquecido. A meditação, ela imprime e fixa uma verdade na mente. Amém? Que todos nós possamos dar valor à prática espiritual que é a meditação. Ler e ouvir sermões sem meditar será como escrever na areia, né, do mar. Logo a onda vai vir e vai levar tudo. Ouvir os sermões, ler pregações, ler a palavra de Deus sem a meditação é como a semente que cai à beira do caminho e logo as aves vêm e comem. Mas que os nossos corações e nossa mente possam realmente debulhar e ruminar tudo aquilo que nós lemos e ouvimos a respeito de Cristo para a nossa vida. Amém? Vamos orar e assim o pastor estará com a palavra. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas ricas promessas que o Senhor deixou a nós. Obrigado, Pai, porque essas promessas, ó Deus, comunicam aos nossos corações, nos trazendo alegria, nos trazendo esperança, nos trazendo, ó Pai, descanso no meio das tribulações, ó Pai. Que os nossos corações, ó Deus, possam meditar em tudo que o Senhor nos deixou, ó Pai. Meditar em tudo aquilo que o Senhor falou por meio da Sua palavra, por meio do Seu Filho, ó Pai. Que os nossos corações, ó Deus, e as nossas mentes não sejam, Deus, não estejam aborraltadas, ó Deus, pelas preocupações desta vida, pelas inquietações deste tempo, mas que elas estejam cheias, ó Pai, da Tua palavra, ó Pai, trazendo descanso, trazendo esperança, trazendo alívio, ó Deus, em todas as circunstâncias, ó Pai. Quando as nossas almas, os nossos corações estiverem aflitos, ó Pai, que possamos nos lembrar de quem o Senhor é, ó Pai. Que os nossos corações sejam elevados, ó Pai, aos céus, aonde o Senhor está, e que possamos receber de Ti a paz, ó Pai. A paz que excede todo o entendimento, ó Deus. O Senhor nos deu a Tua paz, ó Pai, e nada pode roubá-la, ó Deus. Não é a paz que o mundo oferece, não é a paz, ó Deus, que o dinheiro compra, mas é a Tua paz, ó Deus. A paz que vem do Teu trono e flui, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito em nossos corações, ó Deus. Que os nossos corações, ó Deus, sejam totalmente, ó Deus, banhados com a Tua paz, com a Tua palavra, ó Pai. Que a nossa alma possa encontrar descanso no Senhor, ó Pai. Pois o Senhor não é um homem que pode mentir, não é, ó Deus, um Deus que pode, ó Deus, nos decepcionar, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus eterno, o Deus vivo e imortal, e que pode, ó Deus, suprir todas as nossas necessidades, ó Pai. Que os nossos corações estejam firmes no Senhor, ó Pai. Que nesta noite, nesta semana, ó Pai, que nós e aqueles que estão aqui esta noite, ó Pai, irão passar, que essa semana, ó Deus, nós possamos passar confiantes no Senhor, ó Deus, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai.
Que todos aqui, ó Deus, possam encontrar descanso no Senhor, ó Pai. E se aqueles ainda não encontraram, ó Deus, que o Senhor possa chamá-los pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, convidando pela Tua voz poderosa, convidando, ó Deus, pela Tua voz de amor, a mesma voz, ó Deus, que chamou Lázaro, ó Deus, do túmulo, que o Senhor possa chamar aqueles, ó Deus, que ainda faltam ser chamados para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor venha trazer vida, ó Deus, àqueles que ainda não possuem vida, ó Pai, que o Senhor possa trazer vida pela Tua palavra, ó Pai, pois assim como o Senhor chamou a Lázaro, que o Senhor possa chamar, ó Deus, aqueles que ainda não foram chamados pelo Senhor, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. E esteja com cada um aqui esta noite, que o Senhor nos conceda uma semana de paz, de tranquilidade, de descanso, e que se as lutas vierem, ó Pai, possamos descansar no Senhor, ó Pai, sabendo que as Tuas misericórdias nos acompanham todos os dias, ó Pai, sabendo que nós não estamos neste mundo, ó Pai, abandonados, distantes, mas nós temos a Ti, ó Deus, o nosso Pai, o Pai de misericórdias, aquele que nós podemos descansar plenamente, ó Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.